Reconhecido pela Constituição como fiscal da lei e guardião dos direitos da sociedade, depois da implementação da lei orgânica do MPU, o Ministério Público Federal ganhou mais força e independência. E até hoje traça uma história de luta e grandes vitórias em defesa do cidadão e do fortalecimento da democracia. Na última reportagem da série que celebra os 20 anos da norma, você vai acompanhar os destaques do trabalho da instituição em defesa dos interesses da sociedade diante de assuntos polêmicos e de repercussão nacional. Independência. A Constituição de 88 deu essa característica ao Ministério Público ao desvincular a instituição do Poder Executivo. O MP ganhou também novas funções, passando a ser o defensor do regime democrático, da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ser Ministério Público significa você transcender, ou seja, mover-se para cima, ou seja, mover-se para os valores maiores. O membro do Ministério Público é um membro comprometido com os valores maiores da vivência social. Entende? Da solidariedade humana, da honestidade no trato da coisa pública, né? Do empenhar-se, né? Valorosamente pelo seu trabalho. Com a Lei Complementar 75, editada em 20 de maio de 1993, o Ministério Público da União foi organizado. Instrumentos de gestão e direção definidos, o MP caminhou. É uma instituição que me parece que deu muito certo no Brasil, foi uma das grandes conquistas da Constituição da República e consolidadas nessa lei orgânica. As câmaras de coordenação e revisão nasceram com a lei orgânica do MPU e têm conseguido resultados positivos. Na estrutura do Ministério Público Federal, existem 6 desses órgãos. A primeira Câmara atua na área constitucional e infraconstitucional. A segunda trata de matéria criminal e do controle externo da atividade policial. Já a terceira é dedicada ao consumidor e ordem econômica. A quarta ao meio ambiente e patrimônio cultural. A quinta cuida do patrimônio público e social e a sexta protege as populações indígenas e comunidades tradicionais. As câmaras, elas assumiram realmente, ou vêm assumindo cada vez mais um papel de coordenação, né, de atuação nacional, com planejamentos temáticos, uma definição de prioridades. Né? É bem diferente hoje do que era no início de 93. No MPF ainda existe a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a quem cabe dialogar e interagir com órgãos de Estado, organismos nacionais e internacionais e representantes da sociedade civil, promovendo um trabalho em conjunto com os poderes públicos na defesa dos direitos humanos. A atuação do MPF também tem se destacado no Supremo Tribunal Federal. Na Suprema Corte, vitórias importantes foram conquistadas pelo Ministério Público Federal. Em março de 2009, por exemplo, o Supremo manteve a demarcação contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, atendendo o parecer do MPF. A lei da ficha limpa chegou ao STF e lá teve a sua aplicabilidade defendida pelo Ministério Público. O texto proíbe políticos condenados por órgão colegiado de participar de eleições. Depois de muito debate, a norma pôde ser utilizada nas disputas municipais do ano passado, assegurando o combate à impunidade e corrupção na política brasileira. Em 2012, nós tínhamos assim uma quantidade enorme de decisões de órgãos colegiados. E em todos esses casos, a gente pôde arguir a inelegibilidade do candidato e, em muitos casos, um grande número mesmo, os candidatos não puderam, foram impugnados e tiveram seus registros indeferidos, né? Quer dizer, não puderam concorrer. Com a condenação de 25 pessoas no Supremo, ficou comprovada a tese do mensalão proposta pelo Ministério Público Federal. Os ministros concordaram com a acusação feita pelo MPF de um esquema de desvio de recursos de órgãos públicos e de empresas estatais para pagamento de parlamentares em troca de apoio político ao governo do Partido dos Trabalhadores. Na denúncia, os réus foram divididos em 3 núcleos: o político, o operacional e o financeiro.
instituindo-se, à custa do desvio de recursos públicos, uma sofisticada organização criminosa, um sistema de enorme movimentação financeira à margem da legalidade, com o objetivo espúrio de comprar os votos de parlamentares nas matérias tidas como especialmente relevantes pelos líderes criminosos. O mensalão e outros escândalos de corrupção foram descobertos no Brasil a partir de investigações criminais do Ministério Público. Mas uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso pretende retirar esse poder da instituição, dando exclusividade às polícias civil e federal. Para conscientizar a sociedade sobre as consequências da aprovação da PEC 37, entidades de classe do Ministério Público lançaram a campanha Brasil contra a Impunidade. O movimento promoveu manifestações e protestos nos estados. Em Brasília, cerca de 3.000 promotores e procuradores de todo o país pediram a rejeição da proposta. O entendimento é o de que a PEC 37 caminha no sentido contrário ao avanço da democracia e do combate à criminalidade. Nem temes quem te adora a própria morte, terra adorada. Sempre houve essa tentativa de evitar que o Ministério Público tivesse essa independência. E se essa PEC passar, na verdade, o que vai acontecer? Nós seremos eternos reféns da polícia. O Ministério Público só vai denunciar e o juiz só vai julgar o que a polícia quiser e o que a polícia resolver investigar. Por todos esses motivos, o trabalho do Ministério Público é essencial para garantir a proteção da sociedade brasileira. Em 93, quando veio a lei, nós ganhamos várias ferramentas de trabalho, instrumentos de trabalho, e que foram concedidos ao Ministério Público para servir à sociedade. Hoje, o Ministério Público assume um papel muito mais proativo, um papel onde ele vem dar uma resposta não só criminal, mas ele passou a ter uma atuação bem mais abrangente. Nós temos nos dedicado no Ministério Público do Trabalho à defesa de questões que são muito sensíveis para a sociedade brasileira. Então, eu poderia te exemplificar com o combate ao trabalho análogo ao de escravo, com o combate ao trabalho infantil, com a defesa do meio ambiente de trabalho, com a defesa dos trabalhadores portuários, enfim, há uma gama de atuações do Ministério Público do Trabalho que estão a serviço da sociedade brasileira como um todo. A partir de 88, realmente o Ministério Público atingiu este grau, né, de ser um agente de transformação social. A seguir, Conselho Nacional do Ministério Público cria comissão para integrar debate sobre o projeto de reforma do Código Penal brasileiro. E no Rio de Janeiro, a audiência pública busca unir forças e desenvolver políticas eficientes de combate ao tráfico internacional de pessoas. A gente volta já já.